Uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai começar, ou dar continuidade, melhor dizendo, aí, à Era Vargas. A gente vai falar do período ditatorial do Getúlio Vargas no poder, que é o chamado Estado Novo. E a gente analisa o Estado Novo através do que alguns historiadores chamam de trabalhismo. É uma marca do governo Getúlio Vargas, esse modelo de tentar desenvolver, implementar as leis trabalhistas antes que os trabalhadores se mobilizem, se organizem no Estado. A gente já viu um pouco na aula anterior que essa mobilização dos sindicatos vão ser controladas pelo governo. Desde lá do primeiro período que o Vargas chega ao poder, chamado governo provisório, através de um golpe de Estado, ele vai tentar controlar todos os sindicatos. E esse controle ele vai ficar muito efetivo nesse momento de ditadura. Lembrando que Getúlio Vargas vai dar um novo golpe de Estado diante de uma suposta ameaça comunista, no tal do Plano COI, que a gente viu na aula passada, e aí ele chega com poder centralizado. E uma das coisas mais claras que ele vai fazer são os sindicatos ligados ao governo, chamado sindicato pelego. Tá? E a imagem ali mostra são duas imagens ali que mostram essa valorização da ideia do trabalho e dos trabalhadores por parte de Getúlio Vargas. E a primeira ali ele passando, num desfile, digamos assim, em São Januário, no estádio aí do Vasco da Gama, onde eram os grandes desfiles, na época, década de 30, final da década de 30, não existia o Maracanã, e o estádio de São Januário era o maior estádio do Rio de Janeiro, e aí os grandes desfiles cívicos e tudo mais eram feitos ali. Então ele vai desenvolver esses desfiles, essa ideia de valorizar o trabalho e fazer uma propaganda em cima da valorização do trabalho, desde que esse trabalho esteja vinculado propriamente ao governo. Então vai haver um controle do governo e uma valorização do trabalhador. Ou seja, a ideia era que o trabalhador se sentisse valorizado pelo governo, que as suas reivindicações fossem atendidas pelo governo. Mas no fundo a gente vai observar que é tudo um controle em cima, um controle feito pelo governo. Então, todas essas ideias, como salário mínimo, 13º, que parecem ser uma coisa muito boa ou são vendidas pelo governo como uma coisa muito boa, na prática elas não vão ser tão benéficas assim para o trabalhador, mas fica sempre a imagem positiva que Getúlio Vargas está valorizando esse trabalhador. Assim como a ideia ali do 1º de maio, outra forma de você valorizar o trabalhador, comemorar o Dia do Trabalhador, fazer várias propagandas, e o governo Vargas, principalmente nesse período de 1937, ele vai ter uma propaganda muito forte, a gente vai ver sobre essa propaganda daqui a pouco. Em 1942 vão ser juntadas todas as leis trabalhistas feitas ao longo da época do Getúlio Vargas e vai se formar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela vai ser promulgada, isso em 42, e, a grosso modo, a CLT está presente na nossa vida até hoje. As leis trabalhistas criadas lá por Getúlio Vargas estão presentes até hoje. É claro que elas vão passar por muitas mudanças. Na época da ditadura militar, a gente vai perder alguns direitos importantes do trabalhador. Passava um determinado período trabalhando numa empresa, ele ganhava estabilidade, ele não poderia ser mandado embora. Isso, na época da ditadura militar, vai acabar, ou seja, ele vai poder ser mandado embora. Para compensar, vai criar o Fundo de Garantia, que é o FGTS, que nós temos até hoje. Leis essas que vem passando por várias regulamentações, por várias mudanças, principalmente o ano passado nós tivemos mudanças quanto à idade para aposentadoria e por aí vai. Porque ele controla os sindicatos, fazendo com que haja sempre a produtividade do trabalhador, ou seja, para quem é dono dos meios de produção, para, digamos assim, a burguesia do Brasil, eles vão ter uma série de garantias que esse trabalhador vai estar lá, vai estar associado ao Estado, ou seja, ele não vai fazer nada contrário, não vai reivindicar nada aos patrões, e os patrões vão estar pagando ali o mínimo possível para aqueles trabalhadores. E tudo muito controlado, muito organizado. Um outro controle interessante é dentro da educação.
com a chamada Reforma Capanema, também em 1942, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, ele vai montar um modelo de educação um pouquinho diferente. Quando eu digo ele, claro, mais uma vez, é a equipe toda do Gustavo Capanema, que vai apresentar uma educação que deixa de ser aquela educação mais abrangente, com uma perspectiva mais ampla do conhecimento da pessoa e passa a ser algo mais técnico, mais voltado para o mercado de trabalho. É claro, a gente está pensando um modelo de desenvolvimento industrial no Brasil. Então, o que o Gustavo Capanema está fazendo? Olha, o que é importante para a pessoa? Ela ser qualificada para o mercado de trabalho. Percebam que essa é uma discussão que você tem até hoje no Brasil. Até hoje você tem. Qual é a finalidade, digamos assim, da educação? Ter uma visão ampla sobre o mundo, para que com essa visão ampla sobre o mundo você possa fazer sua escolha de uma faculdade, se aprofundar num determinado estudo e, obviamente, construir uma profissão para você, ou você deve ter, dentro do ensino médio, uma visão mais técnica que te oriente, te forme para ser um trabalhador. Então, você sair com o chamado curso técnico. E é claro que, provavelmente, vocês estão imaginando o seguinte: professor, mas um ensino médio técnico que me encaminhe para o mercado de trabalho não é uma boa? Diante de tanto desemprego que a gente vive, a possibilidade de você ter uma formação que vá me colocar no mercado de trabalho não é bom? Claro que é bom. Não, é inegável que isso é bom. A única discussão que a gente deve pensar e refletir sobre ela é: quando que você deixa de pensar a educação como algo amplo, como algo de formação da pessoa e do cidadão para se formar um trabalhador, você está dizendo para as pessoas, principalmente as pessoas do ensino médio de classes mais baixas, que a perspectiva de vida para eles é serem trabalhadores e não formadores de opinião, e não pessoas com curso superior, e não pessoas que vão pensar o Brasil. É essa a visão. Quando o Gustavo Capanema apresenta para a gente a ideia de uma educação tecnicista, ele está querendo apresentar para o povo: olha só, a função de vocês, povo pobre, é ser trabalhador. E a faculdade, os cursos universitários e tudo mais, isso vai ser para outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Aquelas que têm condições financeiras de fazer um outro modelo de ensino médio, um outro modelo de educação que leve eles para as universidades. O que é importante salientar é que nesse momento de desenvolvimento industrial, a gente também está pensando a educação como uma forma de você transformar aquela pessoa pobre num trabalhador que vai aceitar todas as coisas impostas pelo Estado. Era esse o objetivo da reforma do ministro Capanema. Dentro desse Estado novo aí, o quanto Getúlio Vargas ele vai organizar, digamos assim, o controle da imprensa e de todas as informações. Ali, olha, o Jornal do Brasil, falando pelo rádio A Nação Brasileira, o presidente Getúlio Vargas dá as razões das medidas tomadas pelo governo. É uma coisa interessante que vai ser a ideia ali, olha, dessa ditadura com centralização do poder, vinculado à censura e à propaganda. Então, se por um lado o Getúlio Vargas, em 1937, promove um modelo ditatorial, ele centraliza o poder, promove torturas, perseguição política, várias pessoas vão ser presas, vão ser expulsas do Brasil, vão precisar sair do país entre vários grupos, seja de esquerda, seja o pessoal, alguns inclusive integralistas, né? Aquele pessoal de extrema direita que também vão ser presos, perseguidos dentro da ditadura de Getúlio Vargas. E essa ditadura ela vai ser uma ditadura muito forte, muito intensa, e por outro lado vai ter esse controle que eu estou citando aqui, que é o controle da
imprensa e da notícia. E como é que você faz para controlar a imprensa? Você promove a ideia da censura. O que é a censura? É aquilo que você não pode falar. A censura ela tem basicamente duas formas de acontecer. Uma censura prévia, ou seja, você tem um assunto que ninguém pode falar. Então, vamos citar uma coisa que ninguém poderia falar. Índice de desemprego no Brasil. Você não poderia falar sobre desemprego. Por quê? Porque não era interessante para um governo que está valorizando o trabalhador falar de desemprego. O órgão censor, o órgão que está ali organizando, que a gente vai observar, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele vai estar analisando. Então foi publicada uma notícia que um acidente na Siderúrgica Nacional. Um acidente numa fábrica matou tantos trabalhadores. Não é uma notícia legal para um país que está querendo desenvolvimento econômico em cima de uma industrialização. Portanto, o que o DIP vai fazer? Vai lá e vai naquele órgão que noticiou aquilo e fala, olha, você não pode fazer isso e tudo mais. Se o órgão continuar a fazer notícias contrárias, vender notícias contrárias ao governo, esse órgão pode ser fechado, esse jornal pode ser fechado. Por outro lado, a gente vai ter a ideia da propaganda do governo com a Voz do Brasil, certo? Voz do Brasil que nós temos até hoje, né? Até hoje a gente tem a Hora do Brasil, tá? Hoje mudou um pouquinho, chama-se Hora do Brasil. Em todos os rádios, obrigatoriamente, você tem que passar lá. Qual era o objetivo do Getúlio Vargas quando criou isso lá atrás, a Voz do Brasil? Era, se todas as rádios, no mesmo horário, geralmente era o horário de 7 horas. Por que é o horário de 7 horas da noite? Era o horário que o trabalhador estava chegando em casa. Então o trabalhador, obviamente, passava o dia todo na sua labuta, chegava em casa, ligava o rádio para saber as notícias. O formato da Hora do Brasil era um formato de noticiário, no qual Getúlio Vargas estava sempre lá presente, passando alguma mensagem para as pessoas. Então, a Voz do Brasil sempre enaltecia todas as coisas que Getúlio Vargas fazia, todas as leis que ele implementava, todas as coisas boas. Então, mostrava um Brasil em progresso. E é claro, se você associar as duas coisas, se por um lado a imprensa não pode falar absolutamente nada de mal, de errado ou de ruim do Brasil, e por outro lado você tem Getúlio Vargas falando tudo de bom do país, você tem uma imagem, se constrói uma imagem positiva que tudo está melhorando e que o país está progredindo. Por outro lado, você não tem nenhum político de esquerda se colocando contrário ao governo por conta da perseguição e da tortura. Você tem um controle muito grande por parte desse Estado. Por isso que é um governo ditatorial centralizado, com controle muito grande. Uma marca também do Estado Novo vai ser o grande investimento em indústria de base. Você tem os primeiros investimentos, as primeiras descobertas de petróleo no Brasil, e também você tem investimento em siderurgia, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, que vão surgir nesse período esse que inicia a industrialização do Brasil. A gente vai ter depois, na década de 40 e principalmente na década de 50, uma industrialização bem mais agressiva, bem mais forte no Brasil. E meio a isso tudo, também na década de 40, o Brasil vai se envolver na Segunda Guerra Mundial. Lembrando, o Brasil entra ao lado dos Estados Unidos para lutar contra o eixo, para lutar contra os alemães. No caso do Brasil, especificamente, as guerras que os soldados brasileiros vão travar vai ser contra os italianos, principalmente lá nas batalhas de Monte Castelo, Castelo Novo, que o Brasil vai ter a sua participação mais efetiva. A marca do Brasil era Senta a Pua e a Cobra Vai Fumar, os chamados pracinhas, os soldados que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. E claro, também vai ter muito propaganda em cima da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil defendendo o brasileiro de amanhã e por aí vai. E a Segunda Guerra Mundial, ela marca também o fim da Era Vargas, o declínio da Era Vargas. Por quê? Os militares que saem para lutar na Segunda Guerra Mundial, eles vão sair para lutar contra um governo ditatorial.
A ideia do governo do Mussolini, a ideia do governo do próprio Hitler era uma percepção de um governo ditatorial, um governo de controle do Estado por parte de um grupo político. Eles começam a perceber o seguinte: poxa, a gente saiu do Brasil com um governo autoritário e vai lutar para acabar com o governo autoritário lá na Europa. Quando a gente retorna para o Brasil, a gente consegue perceber o quanto é estranho essa situação que a gente está vivendo. Se o mundo está lutando por liberdade, então nós, militares, temos que lutar também por liberdade dentro do nosso próprio país. E o símbolo de opressão aqui no Brasil seria o governo de Getúlio Vargas, seria a figura de Getúlio Vargas. E aí esses militares que historicamente apoiaram Vargas, agora estão deixando de apoiar o Getúlio, e a pressão do exército por novas eleições do qual Getúlio Vargas não poderia participar vai gerar uma situação de que a população no Brasil começa a fazer um movimento de apoio a Getúlio Vargas, movimento esse chamado de queremismo. Então tem a imagem ali, olha, os candidatos que iam para o comício falar, percebeu que do nada chegava uma multidão gritando queremos Vargas, com cartazes e tudo mais, mostrando para os políticos, digamos assim, o apoio que o Vargas tinha da população. E os militares começaram a perceber que esse apoio vai aumentando cada vez mais, e com medo do próprio Vargas, estando ele no poder, fazer algum tipo de artimanha, e Vargas era muito bom nesses artimanhas para se permanecer no poder, os militares vão ficar com medo e vão pressionar e vão acabar depondo o Getúlio Vargas. Então, temendo um novo golpe de Estado por parte de Vargas, os militares vão depor o Getúlio Vargas, vão tirar ele do poder para que se tenha as eleições de modo mais tranquilo. É interessante pensar que os mesmos militares que sempre apoiaram Vargas, né, na Revolução de 30, depois os mesmos militares que apoiavam no golpe do Estado Novo em 37, é esse mesmo grupo aí que vai também tirar o Vargas do poder, e mais tarde vai ser o mesmo grupo também que vai pressionar demais a renúncia de Getúlio Vargas, que culmina lá com o próprio suicídio do presidente lá em 1954, mas isso é assunto para uma outra história. E eu vou ficando por aqui, obrigado por assistirem até essa aula, até a próxima e valeu!